Debate Urbano. Está no ar mais uma edição do Debate Urbano. No programa de hoje eu converso com o Wellington Duarte, que é economista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também presidente do Sindicato dos Docentes da UFRN. Professor Wellington, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado. Vamos começar falando da atual situação econômica do nosso país, professor. Quais são as perspectivas econômicas para o Brasil? Olha, as perspectivas econômicas para o Brasil são dadas pelo que vivemos no momento. O economista ele projeta sempre para o futuro, mas são cenários. Os cenários até agora que estão colocados diante da situação que passamos são sombrios. O PIB deverá crescer em torno de 0,3%. O consumo das famílias está caindo, os investimentos caíram. O nível de desemprego é muito alto, quase 14 milhões de pessoas desempregadas. E tudo isso com restrições cada vez maiores. A própria expectativa do governo de arrecadação não está se realizando, né? O déficit nominal deverá crescer esse ano. Aliás, o governo já está anunciando aumento de impostos, que era uma das palavras de ordem que eram ditas contra o governo anterior, o governo que foi deposto, com relação ao aumento de impostos, que ninguém aguentava mais aumento de impostos. Qual é a proposta do governo que está aí? Aumentar impostos, porque ele percebeu que diante do quadro que ele mesmo construiu, ele não tem condições de chegar ao final do ano com pelo menos um parco equilíbrio entre receita e despesa. O governo naufragou no próprio discurso. O governo federal, o governo Temer, insiste em reafirmar a todo momento na mídia aberta, nos principais veículos de comunicação, a necessidade de aprovar esse pacote de reformas, que boa parte já foi aprovado, falando exatamente do benefício que isso trará para a economia do nosso país. Qual a sua avaliação? Olha, eu chamo esse conjunto de reforma de quadrilátero da morte. É um termo meio pesado, mas é um termo que exemplifica exatamente o que ele está se propondo. O teto dos gastos já está tendo efeito em todas as esferas da administração pública, né? Afinal de contas, a própria Prefeitura Municipal de Natal já está entrando com um programa de restrições orçamentárias devido ao fato de que existe o teto dos gastos públicos. E vários outros serviços. Vai ser uma disputa orçamentária agora tremenda daqui para frente, enquanto não se revogar esse absurdo que foi aprovado no ano passado. A terceirização, ela fragiliza inclusive o serviço público. E a reforma trabalhista é um horror. Quem defende a reforma trabalhista é exatamente aquele que está o comandante dos meios de produção, é o capital. O capital precisa de liberdade total para explorar. É da natureza do capital fazer isso. Nenhuma associação ligada aos trabalhadores foi a favor, ou eu disse que isso aí era importante. A Organização Internacional do Trabalho foi contra isso. Então basta ver quem está a favor, basta ver quem foi contra essa proposta de reforma que destruiu a CLT. A gente fala agora em nova CLT, mas na verdade a CLT foi completamente deformada com isso. Obviamente que as pessoas que detêm o capital são a favor, mas aquelas que vão sofrer o efeito na pele dessa destruição da legislação trabalhista sentirá evidentemente nos próximos anos o que foi feito com eles. E tem a reforma da Previdência que ela vai destruir gerações futuras, né? Ela afeta as gerações presentes, mas compromete as gerações futuras. Como essa nova CLT afeta o movimento sindical? O movimento sindical ele precisa se reajustar, se reorganizar e olhar para o cenário que está proposto. A gente tem ainda uma grande debilidade em entender o processo que nós estamos vivendo. São milhares de sindicatos. No Rio Grande do Norte temos mais de 250 sindicatos. A nova CLT, se aprovar, se for consolidada, que vai entrar em vigor em outubro ou novembro, se não me engano, se ela consolidar a questão do fim do imposto sindical, ela vai destruir financeiramente 80% ou 90% dos sindicatos. E aí? De que o movimento sindical irá sobreviver? Com todas as nossas mazelas, deficiências de organização, a distância que nós temos das nossas bases, é melhor você ter um sindicato, mesmo que você tenha um sindicato com muitos problemas, do que não ter nenhum sindicato. Porque como é que você vai dialogar com o seu empregador? Essas reformas trazem algum impacto na economia? Trazem, sim. A falta de arrecadação de recursos públicos devido à PEC dos gastos já é um condicionante. Você encolhe a economia porque você
condiciona os gastos do governo a uma disputa orçamentária. Portanto, os investimentos públicos tendem a ficar ou estagnados ou diminuir. Como é que toda essa situação de crise financeira, crise econômica, afeta o Rio Grande do Norte? Olha, eu venho dizendo há muito tempo que o Rio Grande do Norte tem uma estrutura produtiva atrasada. Ela é quase a mesma dos anos 50. Então, numa estrutura produtiva atrasada, qualquer impacto de crise econômica levará, sinceramente, a uma estagnação brutal. Nós não temos indústria. Nosso comércio é fraco, dependente muito do serviço público, só que no Natal você tem quase 22 mil servidores públicos, e quando isso afeta o serviço público, afeta, consequentemente, o consumo, e assim, as perspectivas futuras são também iguais às do Brasil. Como a UFRN tem enfrentado essa situação? A redução de recursos para a universidade já vem há algum tempo, e agora aprofundou-se. Nós tivemos mais cortes de custeio, mais cortes de investimentos. Os efeitos práticos disso são na esfera da pesquisa, né? São na esfera da extensão, e agora com essa aprovação do teto dos gastos, consequentemente afetará muito fortemente a questão da contratação de novos professores e a questão da carreira dos professores, envolvendo salários e outros tipos de benefícios para o professor. Isso já está acontecendo e no próximo ano vai se concretizar muito realmente no bolso do professor. Temos a reforma da Previdência ainda para ser votada, não é isso, professor? Qual a sua avaliação dessa reforma? Olha, a reforma da Previdência, ela não apenas é ruim do ponto de vista do equilíbrio das contas da Previdência Pública, porque inclusive tem uma CPI agora dizendo que não há déficit na Previdência, embora isso não seja divulgado, mas ela afeta a Seguridade Social, que é o conjunto de Previdência e assistência social. Afeta todo um conjunto de políticas públicas que foi sendo construído ao longo de 10, 12, 13, 14, 15 anos. Ela desmonta isso e você abre um espaço muito, muito claramente para a iniciativa privada entrar no setor previdenciário. Existe alguma esperança de conseguir barrar essa reforma? Olha, a esperança que eu tenho particularmente, eu sou um otimista, é de que o condicionante da luta política é resistir. Mas em algum momento vão se criar formas de lutas diferenciadas de acordo com cada especificidade local e de categoria, que eu acredito que vai sim acabar tendo o apoio da população e de alguma forma nós vamos conseguir derrotar e quem sabe retroagir para um tempo anterior a esse desastre social que está sendo construído em nome de sabe-se de lá do quê. Eu acredito que até eu sei em nome de quê. Do capital financeiro, que hoje domina esse país de forma bastante escancarada. Só para reforçar, professor, então o objetivo da aprovação desse pacote enorme de reformas é reforçar o mercado financeiro? É isso, na sua opinião? Olha, é a reestruturação de todas as relações de produção e de trabalho que existe nesse país. Mas quem está ditando as regras do jogo, claramente é o mercado financeiro. Ele se encontra protegido. Ele não foi afetado de nenhuma forma, inclusive o setor industrial está sendo afetado, vai ser afetado, embora os empresários não admitam. Mas o setor financeiro está completamente protegido, inclusive com as taxas de juros, com refis, etc. e tal. Então, a gente imagina que esse setor está sendo muito bem, eu diria, recebendo muita ajuda do governo central para dar o apoio necessário a ele consolidar esse conjunto de reformas. Professor Wellington, e eleições diretas? O senhor é a favor? Olha, nós sabemos das dificuldades que fazer uma eleição direta nesse país na atual situação. O que eu acho é que este governo que aí está, ele não tem legitimidade nenhuma para conduzir o que está conduzindo. Esse programa de governo não foi feito pelas urnas, foi feito por um golpe. E para se desmontar um golpe, seria necessário que a população dissesse efetivamente o que é que ela quer. Isso é feito por um processo eleitoral. Eu admito que é muito difícil que esse processo passe, porque os setores do golpe estão muito bem organizados. Mas eu defendo sim as eleições diretas como forma de retomar a democracia nesse país. Ok, eu conversei com o professor Wellington Duarte, que é economista, professor da universidade e presidente do Sindicato dos Docentes da UFRN. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer foi todo meu. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu encontro com você na próxima semana com mais um Debate Urbano. Debate Urbano.